Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Somos NFC. Eu sou o Lanzinho, falar aqui do Brasileirão, dos jogos aí da 10ª rodada da competição, né? No caso, a rodada que foi encerrada aí nesse último domingo. E agora, falar brevemente sobre a rodada em questão. No caso, tivemos alguns jogos no sábado. Abrindo a rodada, tivemos o duelo entre Coritiba e Santos no estádio Couto Pereira, um jogo que terminou empatado em 0x0, pouquíssimas chances ali, criadas pelas ambas as equipes, né? No caso, das melhores do Coritiba lá, o João Paulo fez defesas importantíssimas ali para garantir ali o 0x0 no placar, e obviamente que o resultado aí é ruim para ambas as equipes na competição. No outro duelo também do sábado, tivemos a partida no estádio da Fonte Nova, né, o duelo entre Bahia e Cruzeiro, né, principalmente um jogo foi bastante movimentado, onde ambas as equipes aí criaram boas chances durante o jogo, né, no caso aí, se o resultado fosse a vitória do Bahia ou do Cruzeiro, não seria nada de absurdo, né, pelo que foi apresentado durante a partida. Aí no caso o Bahia saiu na frente aí com o Kaique aos 18 minutos. E ainda na primeira etapa ali com gols ali do Bruno Rodrigues aos 39 e aos 46 ali o Wesley virou o jogo para a equipe do Cruzeiro. Aí depois na segunda etapa também, né, no caso as duas equipes com uma postura bem ofensiva. Aí com o Arthur Salles ali o Bahia buscou o empate. E na reta final ainda o Cruzeiro conseguiu fazer ali o terceiro gol, só que aí o lance foi anulado ali após revisão, o VAR, né, no caso é um lance bastante questionável, né, apesar que ultimamente o uso do VAR está sendo bem questionável, porque até chamar a questão da famosa dos traçar das linhas, né? Parece que nem isso vão conseguir fazer direito, né? É aquele negócio, né? Não adianta ter a ferramenta se não souber como utilizá-la. E isso, obviamente, que acaba prejudicando muito a partida em questão. Mas terminou assim, né? Bahia 2, Cruzeiro 2, né? Obviamente que o empate aí é um resultado ruim para ambas as equipes. Mas foi um bom jogo aí de se acompanhar aí. Os jogos aí do Bahia bem previsíveis aí na Fonte Nova. Além desse duelo também, né? No caso, no sábado tivemos o duelo entre Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena. O jogo após a derrota para o Del Valle na Libertadores, né, que a equipe Corinthians voltou a campo novamente contra o Cuiabá, né, foi até um jogo que a equipe conseguiu criar alguma chance ali, mas alguns jogadores mais importantes ali continuam muito abaixo do que vem apresentando, né? Até o próprio Roger Guedes também não teve uma boa atuação, né, o Yuri Alberto vem numa sequência de jogos sem apresentar o futebol, sem marcar gols, sem ter uma participação tão pesada, aí no caso, o Luxemburgo está apostando mais ali nos garotos ali da base, né? Como o Wesley, o Biro, o centralmente lá o Pedro, né? Aí na zaga com o Murilo. O Cuiabá também nas poucas vezes também chegou com perigo em alguns momentos. Aí na primeira etapa, ali, num cruzamento na área de cabeça, o Davidson, quer dizer, na primeira etapa, não, desculpa, no segundo tempo, né? O Davidson abriu o placar para o Cuiabá. E na reta final ali, né, o jovem Juan Oliveira, que entrou na segunda etapa, acabou fazendo o gol de empate do Corinthians, terminando assim, Corinthians 1, Cuiabá também 1, né? Um caso aí, um péssimo resultado para o Corinthians jogando dentro de seus domínios, né? E o Cuiabá, né, um pontinho fora de casa foi importante. No caso, a equipe está numa sequência de 4 jogos sem perder, né, com 2 vitórias e 2 empates. Também querendo se afastar lá da parte de baixo da tabela. Outro jogo também que terminou empatado, né, foi o duelo entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Né? Foi um jogo aí bastante movimentado, né? Principalmente uma das equipes ali pressionava, aí a outra saindo contra-ataque ali bastante uma transição rápida, né? Aí no primeiro tempo, o Atlético Mineiro abriu o placar com o Paulinho aos 17 minutos e ainda na primeira etapa ali, a famosa lei do ex ali, o Eduardo Sacha empatou para o Red Bull Bragantino, terminando assim, Atlético Mineiro 1, Red Bull Bragantino também 1, aí após aí a partida aí, no caso aí, o Antônio Cudê aí já não estará mais aí sob o comando do Atlético Mineiro, e também essa passagem dele pelo Atlético também bastante conturbada, principalmente após aquele jogo contra o Libertad na Libertadores, as reclamações, os questionamentos da diretoria sobre a questão de reforços, aquela coisa que certos treinadores chegam, pedem reforços e mais reforços. Ele não conseguiu dar a liga, né? O time do Atlético Mineiro é um time muito imprevisível. Às vezes faz um jogo muito bom, e depois outro jogo muito abaixo. Também muitos erros também nas escalações do Antônio Cudê. Assim como foi na eliminação da Copa do Brasil, onde no jogo da volta contra o Corinthians ele deixava os principais jogadores no banco para depois colocar na segunda etapa. Entre outros, que realmente já está numa situação meio que insustentável para ele continuar no comando do Atlético Mineiro. Agora vamos ver quem será o novo comandante, né? E como ele vai trabalhar com as peças que tem, né? Porque o Atlético Mineiro tem um bom time, né? Tem jogadores ali bastante decisivos. Aí o Paulinho vem fazendo uma boa temporada. Tem o Hulk aí que sempre é um cara decisivo para o Galo.
E vamos ver como vai ser a equipe aí no decorrer do restante da temporada. E também no sábado, né, também tivemos aí a partida entre Botafogo e Fortaleza, no estádio Newton Santos, aí, onde mais uma vez a equipe da Estrela Solitária conquistou mais uma vitória na competição aí, no caso é a sua 8ª vitória em 10 jogos. Além de principalmente destaques aí para o Tiquinho Soares, que fez os 2 gols da partida. No caso, o primeiro aí foi no final da primeira etapa. E no segundo tempo, aí, na cobrança de pênalti lá, ele cobrou, o goleiro João Ricardo defendeu, aí no rebote ele contou ali com a assistência do defensor ali do Fortaleza, e a bola sobrou para ele mandar para o fundo das redes. No caso aí, o do Fortaleza após a partida contra o Estudiantes no meio de semana, também veio mais uma atuação aí, abaixo do que a equipe pode apresentar na temporada, né? No caso no Brasileirão, tendo alguns tropeços aí, né? No caso, a equipe teve, por enquanto, teve mais empates do que vitórias, né? E terminando assim, a Botafogo ainda continua líder do campeonato, aí, fazendo um ótimo início de campeonato. Aí nos jogos do domingo, né, tivemos o duelo entre América Mineiro e Atlético Paranaense, né? No caso, esse jogo foi realizado no Mineirão. Jogo ali bastante movimentado, as duas equipes criando ali boas oportunidades, mas quem saiu na frente foi a equipe do Furacão ali logo aos 9 minutos com o Vitor Roque. Aí depois, na segunda etapa ali, o Christian ampliou o marcador, né, bem no começo do segundo tempo. Aí na reta final ali, o Wellington Paulista fez o gol ali, né, diminuindo o placar. No caso, na cobrança de pênalti, o Bento defendeu e no rebote ele fez o gol. E nos acréscimos ali, o Danilo Avelar empatou o jogo para o América, terminando assim, América 2, Atlético Paranaense também 2. E no estádio Beira-Rio, né, tivemos o duelo entre Internacional e Vasco da Gama, né, no caso, o Vasco vem uma sequência ruim de resultados, né, com o técnico Maurício Barbieri bastante pressionado no cargo, mas quem saiu na frente aí foi a equipe gaúcha ali, caso ali com o Romulo aos 3 minutos, depois aos 15 ali o Wanderson ampliou o marcador, e ainda na primeira etapa ali o Ryan diminuiu para o Vasco aos 29 minutos, né, mas na segunda etapa ali o Vasco teve as melhores chances para poder tentar buscar o empate, né, destaque, aí pelo Internacional quem se destacou bastante também foi o goleiro John aí fazendo defesas importantíssimas e garantindo os 3 pontos para a equipe gaúcha. E com a derrota, né, o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento ali na penúltima colocação do campeonato. E no Morumbi, né, com a presença aí do torcedor aí, com mais de 60 mil torcedores presentes, São Paulo recebeu a equipe do Palmeiras, aí, no caso aí, duelo entre ambas as equipes aí que se enfrentarão aí em menos de um mês aí pela Copa do Brasil, né? Caso pelas quartas de final, só que agora dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, né? Apesar que o São Paulo teve um pouco mais de posse de bola, criou algumas oportunidades, né? O Palmeiras era um time mais reativo ali, saía nos contra-ataques e aproveitar ali os erros do São Paulo. E foi assim que aconteceu, acabou saindo ali os 2 gols do Palmeiras, né? No caso com o Gabriel Menino aos 11 minutos da primeira etapa, onde um erro ali, uma bola mal recuada, acabou, e também consequentemente com a falha ali do Arboleda, acabou a bola sobrando ali para o Gabriel Menino de fora da área, mandar para o fundo das redes. Aí na segunda etapa ele também, São Paulo teve alguns bons momentos ali, mas só que pecava muito na finalização, né, no último toque ali nas jogadas. E também contra aí teve mais uma recuada ali, que também houve ali um erro de domínio do Arboleda e acabou perdendo a bola. E aí o Hendrick acabou ali tomando e fazendo o segundo gol do Palmeiras do jogo, terminando assim, São Paulo 0, Palmeiras 2, aí o Palmeiras está ali colado ali no líder Botafogo, né, que se o Botafogo vacila, qualquer tropeço do Botafogo ali, o Palmeiras passar ele, acho que dificilmente o Palmeiras larga a ponta em si. Nos demais jogos aí que finalizaram a rodada, né, também tivemos no estádio do Maracanã, né, o duelo entre Flamengo e Grêmio. Hoje também mais um jogo, a gente tivemos aí a famosa lei do ex, né, onde o Everton Cebolinha abriu o placar aos 24 minutos. Apesar do jogo, foi um jogo bastante movimentado, né, o Grêmio também criou boas chances ali durante a partida, né, apesar do placar, né, a vitória do Flamengo por 3-0, às vezes aquela situação onde o placar às vezes não resumiu o que foi o jogo, né. E olha que para quem não assistiu, vê o placar, você já pensou, ó, o Flamengo dominou a partida, o Grêmio não teve chances, né. O Grêmio teve luta, assim, teve disposição para poder criar algumas oportunidades, né? Mas o Flamengo foi mais efetivo, obviamente, porque no seu plantel tem jogadores ali mais decisivos, né? Obviamente,
e por isso que acabou levando a melhor. Aí na segunda etapa ali, o Pedro fez o segundo gol, e nos acréscimos ali no cruzamento ali de cabeça, o Bruno Henrique aí ficou aí um bom tempo afastado dos gramados por questão de uma lesão no joelho, né? Agora voltando aí a marcar com a camisa do Flamengo, termina assim, Flamengo 3, Grêmio 0, no Maracanã. E no estádio da Serrinha também tivemos um jogo aí bastante movimentado, foi o duelo entre Goiás e Fluminense. No caso, o Fluminense entra na frente logo no início, aos 2 minutos ali, com o Germancano, né? Uma boa trama ali, que ele recebeu o cruzamento ali pelo lado direito pelo Lelê, né? Sobra ele manda para o fundo das redes. Aí no final da primeira etapa ali, de pênalti, o Matheus Peixoto empatou o jogo para o Goiás. No início da segunda etapa ali, o Lima virou o jogo para o Fluminense. Aí após isso aí praticamente teve uma pressão maior do Goiás e conseguiu ali buscar um empate ali com o Alisson, terminando assim. No caso, o Alisson, né? Ele fez o gol de empate do Goiás, terminando assim, Goiás 2, Fluminense também 2. E após esse término da 10ª rodada, né, no caso lembrando que o Brasileirão volta, ter jogos, as equipes voltam a campo aí entre os dias 21 e 22 de junho, né? No caso agora terminamos aí a data FIFA, né? Aí vai ter essa pausa aí de 10 dias aí no Brasileirão, né? No caso tanto na Série A como na Série B, né? E depois aí vai terá, né, obviamente, a continuidade da competição. Vamos aqui para a tabela de classificação, né? Onde temos aí o Botafogo líder com 24 pontos em 10 jogos, né? Foram 8 vitórias e 2 derrotas. Seguido pelo Palmeiras ali, que é o vice-líder com 22, né? No caso, em 10 jogos foram 6 vitórias e 4 empates. No caso, é a única equipe invicta da competição. Em terceiro, o Flamengo com 19 pontos. Seguido pelo Atlético Mineiro com 18. Em quinto, temos o Fluminense com 17. Em sexto, o Grêmio também com 17 pontos. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 16. Em oitavo, o São Paulo com 15. No caso, após essas duas derrotas, já caiu bastante ali na tabela, né? No caso, há 3 rodadas atrás a equipe era a terceira colocada, então por isso que é importante sempre ter uma sequência de resultados, né? Porque aí com os tropeços acaba caindo bastante na tabela. Temos aí em nono, né, o Cruzeiro com 14 pontos, seguido em décimo o Internacional com 14 também. Décimo primeiro Fortaleza com 14 pontos. Em décimo segundo Red Bull Bragantino também com 14 pontos. Em décimo terceiro temos ali o Santos com 13 pontos. Em décimo quarto Cuiabá com 12 pontos. O Cuiabá, que no caso aí nos últimos 4 jogos aí foram 2 vitórias e 2 empates, né, e ainda no caso das vitórias que a equipe tem na competição, né, foram todas como visitante, né, como mandante, a equipe ainda não venceu. Em 15º temos ali o Bahia com 9 pontos. Em 16º também temos o Corinthians com 9 pontos. Em 17º temos o Goiás com 8. Em 18º o América Mineiro também com 8 pontos. Na penúltima colocação, em 19º o Vasco com 6. E na lanterna apenas o Curitiba com 4 pontos em 10 jogos, né, no caso aí. O Curitiba tem uma sequência de jogos aí sem vencer já. A última vitória que a equipe teve ainda foi ainda pelo estadual, né? E no Brasileirão ainda não conseguiu vencer nenhum jogo. E no caso da 11ª rodada, né, no caso, os jogos serão realizados nos dias 21 e 22 de junho, né, no caso, no dia 21, numa quarta-feira, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi às 19 horas. Às 19 horas também, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Fortaleza. Teremos o clássico alvinegro Santos e Corinthians na Vila Belmiro às 20 horas. Às 21h30 teremos Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Na Fonte Nova, o Bahia recebe a equipe do Palmeiras às 21h30. Aí na quinta-feira, fechando a rodada, teremos Grêmio e América Mineiro na Arena do Grêmio. São Januário, o Vasco recebe a equipe do Goiás às 20 horas. Também no mesmo horário teremos Coritiba Internacional no Couto Pereira. Também na Arena Pantanal a equipe do Cuiabá recebe o líder Botafogo às 20 horas. E às 21h30 no estádio Nabi Abichedi, fechando a 11ª rodada, temos o duelo entre Red Bull Bragantino e Flamengo, aí, o Brasileirão. Temos essa breve pausa aí, mas logo logo vai estar de volta, né? O que vocês estão achando da competição até agora aí? Botafogo na liderança aí, surpreendendo esse início de campeonato. O Flamengo engrenando aí com São Paulo, né? O Palmeiras está ali, as equipes estão próximas ali, né? Qualquer tropeço ali do vacilo ali do Botafogo, no caso, em nenhum momento, né, obviamente, o único que pode ultrapassar é o Palmeiras, né? Então, se caso uma dessas duas equipes aí, o Flamengo e o Palmeiras, um deles pegar a liderança aí, dificilmente vai largar o osso aí. Apesar aí dos altos e baixos ali na temporada, né, o Atlético Mineiro ainda está ali na quarta colocação. O Fluminense, apesar do empate, ele está nas primeiras colocações, né? O Grêmio, apesar da derrota, ele continua entre a parte de cima da tabela.
O Atlético Paranaense também conseguiu o seu primeiro empate no campeonato, no caso a equipe dos 10 jogos aí foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, no caso 5 vitórias como mandante, né? São Paulo, e após alguns bons resultados aí sob o comando de Dorival aí no Brasileirão, já na sua segunda derrota seguida. O Cruzeiro aí em nono com 14 pontos, também já tem ultimamente também uma sequência de resultados negativos, né? E também já caiu um pouco na tabela, né? O Internacional, né, tá em décimo ali. Nos últimos 3 jogos aí já foram 2 vitórias e um empate, né? Já esboçando aí alguma reação. E as equipes ali no meio da tabela, né? Algumas estão uma sequência de boas, outras aí estão algumas partidas sem vencer. E na parte de baixo da tabela mesmo tá os briga aí bem difícil aí, algumas equipes que ainda não conseguiram engrenar, principalmente aí o Vasco vem na sequência de resultados ruins, né? Praticamente já são 5 derrotas seguidas, né? Então, cada vez mais complicado o cenário e a parte de baixo da tabela aí do 13º para baixo é uma briga boa aí contra o Z4 aí, que não vai ser nada fácil no campeonato. E é isso aí, né? Fechando aqui o vídeo aí sobre mais uma rodada do Brasileirão. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal Só para UFC, porque aqui é o canal com muita procedência. E agradecer até agora aí no canal, né, os 124 inscritos aí no caso. Seja bem-vindo a quem chegou aí recentemente no canal. Né? E no caso aí, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. É isso aí, valeu!